Olá, o Portal DBO recebe hoje o Rafael Azevedo. Ele é coordenador do programa Alta Cria para a criação de bezerras leiteiras. É o primeiro programa, o primeiro indicador para a qualidade de criação de bezerras leiteiras no Brasil. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que surgiu a ideia na Alta de criar esse programa de padronização e como que esse programa deve impactar a realidade do produtor hoje. Bem, em 2017, a Alta resolveu trabalhar com um produto novo, que é a parte de colostragem, que é o colosso bovino em pó. E com esse produto entrando no mercado, a gente viu a necessidade de ter informações. E a gente foi procurar e não achava esses números. Qual a média de ganho de peso, qual a eficiência de colostragem? Aí a gente pensou, por que não criar um programa? E aí surgiu o Alta Cria em 2017, com o objetivo bem claro de coletar informações na área de criação de bezerras leiteiras e disponibilizar esse número para o Brasil para a gente poder traçar pesquisa, ajudar o produtor da melhor forma e conseguir chegar a um consenso em aonde que a gente está e onde que a gente pode melhorar ainda mais na criação de bezerras leiteiras. Nesse processo, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? A gente sabe que são 80 fazendas, é uma amostragem interessante, mas a gente sabe também da realidade do Brasil, a maioria são pequenos produtores. Como é que foi esse início, né? A gente começou com um grupo em torno de 50 fazendas em 2017 e a gente foi trabalhando o feijão com arroz, como coletar, como padronizar e a coisa foi evoluindo, né? Então, através de reuniões, discussões, encontros anuais, a gente chegou a esse terceiro ano do programa com 80 fazendas, igual você falou, são 80 fazendas, mas fazendas tecnificadas, fazendas que estão preocupadas com o número, fazendas que coletam informação. Então, são fazendas aí que estão, vamos dizer assim, num nível acima da média do Brasil. Então, a gente tem que ser muito conciso com essas informações, porque muitas vezes não representa um produtor que não coleta nenhum número, né, que tem uma produção muito pequena. Então, a gente não quer dizer que a gente só tem grandes fazendas, eu tenho pequenos, médios e grandes proprietários. Mas com um perfil de acesso à informação e de manejo que não é o que a gente encontra por aí. Isso, são perfis de produtores empreendedores, né, que estão no mercado, que estão no setor para produzir leite, né, e ter uma rentabilidade em cima disso. Então, são produtores preocupados com os números e que querem chegar, né, querem melhorar ainda mais alguma coisa dentro da produção de leite deles. E eles estão focados aí na área de criação de bezerros. Isso não dificulta na criação de um padrão? A gente pode dizer que o desafio seria chegar até esses produtores que não estão tão preocupados assim? O que eu acho, quando a gente gera um número nacional para padronizar, eu acho que a gente tem que ter uma informação segura. Né? E sem dúvida que hoje essas 80 fazendas estão fazendo um trabalho muito bom. Elas coletam tudo de forma muito tranquila, muito padronizada. Então a gente sabe que o número que vai ser gerado é um número que representa uma parte da produção nacional de leite. E se eu pegar esse número de produtores, hoje eu falo mais de 1 milhão de litros de leite dentro do programa, se eu juntar todas as fazendas que estão. Então é uma parcela muito significativa. Né? E agora, é lógico que eu tenho uma parcela de produtores que não estão acessando ao programa, só que são produtores muito pequenos. Então, às vezes, para esse produtor, ele vê, né, que os produtores hoje, os mais eficientes, produtores de alto padrão, eles têm um número, às vezes vai trazendo esse produtor também, e o meu? Né? E a gente pode começar a ter um pequeno produtor também querendo conhecer esse número. Eu acho isso fantástico. Né? Então, cria-se um norte para ele ver que ele precisa enxergar o número dele, porque querendo ou não, acho que hoje a moeda do produtor é a informação. Se ele não tiver essa informação na mão, fica muito difícil a gente discutir e ajudar ele no dia a dia da fazenda. E quais são essas informações? O que esse produtor precisa analisar na sua fazenda para conseguir entrar no programa? O programa é focado na fase de cria da bezerra, né, do nascimento ao desaleitamento. A gente foca na parte da colostragem, o tipo de nascimento, o tipo de reprodução que gerou a bezerra, se ela veio de uma transferência de embrião, se ela veio de uma inseminação artificial. Nasceu informação do tipo de parto, se foi auxiliado ou não, colostragem, o que ela tomou de colostro, como foi a eficiência de colostragem, e a gente vai para os eventos que ocorreram na vida dela, doenças e mortalidade, e o ganho de peso. Então a gente tem ali são dados simples que toda fazenda deveria estar coletando, só que a gente vem trabalhando aí para coletas padronizadas e cada vez mais estimulando o produtor a enxergar esse número. E esses dados ajudam como esse produtor? Qual que é o resultado que ele consegue quando ele tem esses dados de forma analítica, né, por um período grande? Sim. Hoje, a fazenda que está no programa, de 3 em 3 meses, ela envia todo o banco de dados para a gente.
Então a gente trabalha com os dados da fazenda e devolve para ela um relatório personificado. Então a fazenda vai conhecer os números dela, vai saber a mortalidade, a diarreia, a pneumonia. Então ela vai saber, ó, passou 3 meses, ela olhou aquele período dali, o que eu preciso melhorar? E a gente tem todo um corpo técnico e um corpo de conselheiros que são da universidade. Então eu tenho um corpo técnico da empresa, Alta Genética, e eu tenho os conselheiros das universidades. Esses dados são discutidos. Então, quando chega um relatório para a fazenda, ela tem acesso aos técnicos e aos conselheiros. Então, é um programa todo segurado ali em torno da ciência e tecnologia. E aí, a fazenda que recebe o relatório, ela consegue tomar decisões. Agora, uma vez por ano, ela é comparada perante as outras fazendas, que aí é o encontro que a gente faz, que ele ocorre uma vez ao ano. Então, esse ano a gente tem, por exemplo, um evento dia 28 e 29, um simpósio internacional, onde a gente vai juntar os dados, fazer uma publicação, onde todo mundo vai ter acesso e vai discutir os números. Então, a fazenda sabe onde que ela está. Por exemplo, eu sou top 20% ganho de peso ou não? E ela pode ver se aquele número está condizente ou não com o que ela quer para o setor dela de produção de leite. Ela consegue ver onde ela está enquadrada em relação aos seus iguais ali. Exato. Quem está de fora vai ver os números. Ela vai ver, por exemplo, a fazenda de código 20 está onde? Só que ela não sabe qual fazenda que é. Só a fazenda que sabe. Então isso é importante porque o nosso objetivo com o programa não é expor as falhas das fazendas, muito pelo contrário. É mostrar para a fazenda onde ela está. Agora, quem está de fora vai ver os números, ele não vai saber onde a fazenda está. Agora, você comentou que essas fazendas são fazendas com um padrão de tecnificação maior, né? Eu acredito que os resultados, os números colhidos e os parâmetros estabelecidos, eles estão bem acima da média nacional, né? Como que é para trazer o produtor para alcançar esse nível, né? Um nível que é... É interessante essa pergunta, porque quando a gente começou o programa, a gente se espelhou muito no padrão ouro, no Gold Standard dos Estados Unidos. E hoje, se eu pegar a média do programa, eu tenho fazendas muito acima da média dos Estados Unidos. Então, a gente, é Brasil, não trabalha tanto com tecnologia. Muito pelo contrário. Eu tenho uma média no grupo, por exemplo, hoje eficiente de colostragem, que é quase 90%. Os Estados Unidos indica 80%. Então, a gente está muito à frente disso. Só que, se eu pegar um outro ponto, mortalidade, a média do grupo é 5%. Os Estados Unidos indica 3%. Então, a gente tem trabalho para melhorar. Tem uma janela, uma oportunidade grande. Porém, dentro do grupo, eu tenho fazenda com mais de 20%, 30% de mortalidade. Então, não quer dizer que essas 80 fazendas são fazendas de excelente padronização. Tem muita coisa para ser trabalhada e tem muita oportunidade de melhoria na parte técnica, ciência, pesquisa, tudo junto. Então, a média representa o grupo, mas dentro do grupo, quando eu olho a dispersão entre as fazendas, tem muita coisa para ser melhorada ainda. Então, quem não está no programa hoje, ele consegue buscar o seu número e comparar com as que estão. Mas mesmo assim, dentro do grupo tem muita coisa para ser melhorada. Você comentou da mortalidade e isso me chamou a atenção porque existe uma questão no nosso clima. O clima tropical é mais propício à propagação de doenças. Entender um pouco qual é o desafio do Brasil quando a gente se compara com um país... Hoje a gente realmente tem essa questão do desafio tropical que... grande parte dos produtores criam os bezerros nos sistemas tropicais, que o animal enfrenta sol, chuva o dia inteiro, muito sol e muita chuva. Acaba que fica difícil para o bezerro enfrentar esse desafio. Mas se eu for pegar assim, o que ocorre hoje na mortalidade de bezerro ou o bezerro vem de um parto muito difícil, e a gente não tem na fazenda uma pessoa preparada para fazer um auxílio, seria um primeiro ponto. O outro é colostragem. Muitas fazendas não estão preparadas para fazer uma correta colostragem, não tem um protocolo definido, não tem um banco de colostro, não tem ferramentas como os colostro em pó, então a fazenda fica sem tomar uma decisão urgente. A bezerra vai morrer ou vai ficar doente se ela não for bem colostrada. E aí a gente começa o desafio dos eventos, que seria diarreia e pneumonia, principalmente nessa fase de aleitamento. Depois do aleitamento, a gente tem um período complicado que é a tristeza parasitária bovina. Então, a fazenda enfrenta um desafio enorme com as novilhas. Então, esses fatores aliados, mão de obra, aí a gente entra um problema também do tipo de mão de obra que está lidando com essas bezerras. Nutrição, que tipo de dieta que é fornecida, está tendo um esforço para dar um leite de qualidade, está usando um bom sucedâneo, qual concentrado, instalação, conforto, é muito detalhezinho que às vezes o produtor deixa de lado achando, só preocupado com a vaca e esquece que tem muitos fatores importantes para a criação do bezerro. E se não for olhado tudo, a bezerra vai ficar doente, vai morrer ou não vai ser a vaca do futuro que ele queria.
Com esse padrão, a gente pode dizer aí que é o primeiro passo para se criar um protocolo de como produzir. Sem dúvida. A gente tem que ter uma certa cautela. Quando a gente fala um padrão, fica parecendo que a gente quer que todas as fazendas sigam uma receita. E não existe uma receita de bolo. Para dentro da porteira é outra conversa. Então, o nosso foco é ajudar o produtor a enxergar onde que ele pode chegar no final. Então, ter um número é um norte, mas não quer dizer que ele tem. Às vezes, um número para a fazenda X não é o mesmo que funciona para a fazenda Y. Então, isso aí tem que ser muito claro, porque às vezes a gente pode gerar frustração do produtor porque ele trabalha bem, faz o máximo dele e não está alcançando uma meta de 3% de mortalidade. Mas ele saiu de 10 e veio para 5. Excelente, ele está fazendo um bom serviço. Então, isso aí, essa padronização é muito mais de auxiliar o produtor a enxergar onde que ele pode se dar o melhor para ter a melhor criação de bezerros. E antes de vocês começarem a construir esse sistema de padronização, essas métricas todas, analisar essas fazendas, isso faz 3 anos, né? Como é que o setor se virava sem esses dados? É uma boa pergunta, né? Acaba que a gente olhava muito para os números lá de fora. Os Estados Unidos, para a gente, é uma referência na produção de leite, então a gente se baseia muito ainda nos números deles. Só que são realidades muito diferentes, né? E eu pegar um número dos Estados Unidos, de um sistema totalmente de criação de bezerro totalmente diferente do nosso, clima diferente, instalação diferente, mão de obra diferente, e eu trazer para a realidade do Brasil, né, acaba que a gente tomava decisões um pouco fora, às vezes, da realidade. Então, por isso que a importância de ter o número nacional. E, às vezes, a gente se tornar referência para fora. Então, hoje, por exemplo, eu já tenho produtores na Argentina que olham para o número do Brasil e querem informação, porque a gente tem. Né? E os outros países, às vezes, não têm esse número ainda. Então, mesmo por ser um programa pioneiro no Brasil, ele já está tomando um passo, aí, uma grandiosidade de se tornar referência para outros países. E o objetivo nosso é esse, coletar essa informação e ser pública, o mais disponível possível para os produtores, seja do Brasil, de outros países, para a gente conseguir, né, mostrar aí que a gente tem muita gente trabalhando corretamente, né, e fazendo um bom serviço aqui também a nível nacional. Como é que é o cuidado da Alta com essas informações? O produtor, quando ele abre a fazenda dele para a Alta e lá passa todos esses dados, quais seguranças que ele tem de que esses dados não vão ser mal usados ou vão ter quem tem acesso a esses dados? Como que é feito esse controle? Assim que o produtor entra no programa, é feito um contrato, mas não é um contrato jurídico, nada. É um contrato mais de confiança entre o produtor e a empresa. Um documento muito simples, onde a gente fala que os dados nunca vão ser expostos pelo nome da fazenda, tudo codificado. E é lógico que se a gente precisar expor alguma fazenda, nada vai ser exposto sem antes uma autorização. Então, por exemplo, agora a gente está indo para um evento que vai ter uma classificação das fazendas. E umas das melhores fazendas vão apresentar os números, mas tudo vai ser conversado com a fazenda e se ela quiser apresentar os números, ela vai mostrar por quê. Todo mundo quer conhecer a melhor fazenda do programa. Então, se ela estiver disponível para mostrar para as outras o que ela vem fazendo, vai ser fantástico, porque as outras podem olhar o que ela está dando de leite, o que ela está em instalação, etc. Então, você cria uma troca de informação, mas é tudo dentro de uma relação muito saudável entre as fazendas, a empresa e as universidades. Por quê? A gente entende que juntando, né, esse tripé, a gente consegue ter uma segurança na informação muito grande. Né? Então, o objetivo nosso não é pegar o número e sair apresentando esse número sem uma segurança do produtor, muito pelo contrário, é a gente junto chegar a um melhor consenso do que esse número pode ajudar outras fazendas também dentro do programa. Sim. E para a Alta, o acesso a essas informações, vocês também sabem quais são cada fazenda? Eu recebo os dados diretamente da fazenda, né? Eu, como coordenador, tudo é centralizado a mim. Então, a fazenda X vai chegar no meu e-mail o banco de dados dela. Eu vou trabalhar esse banco de dados, né? No final eu acabo comparando todas, mas aí eu avalio esse relatório e mando para ela de 3 em 3 meses. Então, isso aí é uma relação, na verdade, eu, coordenador, com o responsável de cada fazenda. Então, essa troca de informações. O banco de dados pertence à Alta. Está tudo dentro da Alta, a gente tem mais de 40 mil bezerras avaliadas e dependendo da necessidade de utilização, lógico que com a aprovação da fazenda, a gente senta, né, e discute como isso vai ser apresentado. A nossa ideia hoje é pegar o banco de dados de 3 anos
e fazer uma publicação científica desses dados, já colocando na mão de algum dos professores do programa, e eles vão fazer análises estatísticas, vão sair um pouco da nossa análise técnica para ir para uma análise científica, para enxergar dentro do programa pontos de melhoras que a gente não está conseguindo enxergar, com um embasamento mais científico. Lógico que com autorização de todas as fazendas. Eu queria que você comentasse um pouco da importância de um projeto como esse no contexto da pecuária de leite no Brasil hoje, em que a padronização e a qualidade da captação do leite tem sido cada vez maior, o que é exigido do produtor, e o que a gente ouve é muita reclamação, muita preocupação do produtor de eu não vou conseguir atingir esses parâmetros. São parâmetros muito avançados para o setor, todo mundo comemora porque é um ganho para o consumidor, é um ganho para todo mundo, mas é difícil. A indústria sendo mais rigorosa com o produtor, né, isso gera-se discussão, a gente tem um lado do produtor que às vezes tem uma certa dificuldade, mas a gente tem muito produtor que quando você mostra a instrução nova, a normativa nova, ele fala, não, isso aí já é antigo da minha fazenda, eu já tenho números muito abaixo disso. Hoje, o que acontece? Né? Se você pegar nos Estados Unidos hoje, a média de 9 fazendas fecham a porta por dia. No Brasil, a gente não tem um número muito claro. Fala-se de 1 a 7 fazendas por dia que estão saindo do setor. Por quê? Ineficiência de produção, às vezes não enxerga aquilo como um empreendedorismo, não investe o que deveria investir, ou às vezes não é a área dele mesmo. Então, hoje, a gente tem um produtor que vai ficar no setor, aquele produtor que é empreendedor, que enxerga que aquela produção de leite, né, para produzir um queijo, entregar um pouco, às vezes ela não vai conseguir se sustentar. E o que está ocorrendo não só no Brasil, igual em todos os outros países, é tecnificação. Então, o produtor que não conseguir enxergar esses números, né, de para onde que ele está, para onde que ele pode melhorar, infelizmente eles estão fechando a porta. Então, eu acho que essas novas normativas, né, é mais uma peneira que está ocorrendo para o produtor que, não estou falando que é grande produtor, tem muito pequeno produtor hoje que é muito especialista na produção de leite. Não tem a ver com tamanho. Não tem a ver com tamanho, tem a ver com foco, né, número, o que ele quer, o que ele está vivendo daquilo e aquilo ali é o que ele precisa investir. Agora, quem não enxerga o sistema mais como uma empresa, né, não estou falando empresas grandes, um pequeno, médio, grande produtor, infelizmente a gente vê que está sendo muito difícil de se manter no setor. Por isso que eu falo, o produtor hoje, independente do tamanho dele, ele tem que ter informação. Ele tem que ter claro o que ele está gastando, o que ele precisa investir e qual o retorno que ele está tendo da produção. Se ele não enxergar esse número, muitas vezes tem fazenda hoje com, por exemplo, mortalidade de 30% de bezerro. De cada 100 bezerros que nascem, 30 morrem. Como que esse produtor está pagando essa conta? Não fecha. Né? Então, agora ele enxerga o número. E aí, ele vai continuar, vai aceitar ou ele vai melhorar? Se ele decidir melhorar, a chance dele continuar no setor é grande. Agora, se ele estiver satisfeito com mortalidades dessa, por exemplo, dificilmente vai ser um produtor que fica muito tempo no setor. Qual que é a estratégia para alcançar esses produtores que têm índices bem abaixo dessa média que se encontra hoje no grupo? O primeiro passo é o produtor querer participar. Né? O programa ele é aberto, né? Ele procura a empresa, a gente faz uma peneira para ver se a fazenda realmente tem um perfil de coleta de dados. O programa não quer quantidade, ele quer qualidade. Independente do tamanho do produtor, se ele quer coletar, ele quer discutir o número, né, ele vai participar do programa. Mas a primeira coisa é o produtor querer participar. A partir do momento que ele quer, a gente está totalmente aberto para ajudar ele a coletar, a padronizar, a ver o que ele precisa coletar para ele continuar no programa e ele enxergar os números da fazenda. E acredito que ele poder se comparar, ter acesso a esses dados, mesmo que ele não saiba qual é a fazenda, mas sabe a região. Às vezes eu fico até um pouco inseguro do produtor olhar para os números e olhar só de forma negativa. Se ele se compara com uma outra fazenda, ele tem que ver, eu posso ser melhor ou não do que essa fazenda. Às vezes ele está satisfeito, ele está com índices dentro do traçado para o ano dele, se ele, igual eu comentei, né, se ele tem uma taxa de mortalidade de 20, ele caiu para 10, mas se no programa tem um de 5, não quer dizer que ele é tão melhor do que o de 5, ele já é melhor do que ele mesmo, né? Então ele tem que enxergar ele e ver, não, se eu quero melhorar ou não, vai depender do objetivo da fazenda. Para ele se comparar, ele tem que ter muito claro o objetivo que ele tem de criação de bezerros leiteiros. Não adianta só entrar no programa da Altacria e esperar milagre. Não, o trabalho é mais feito por ele do que pela gente. Então ele que coleta o dado, na hora que sai o relatório, ele que tem que tomar as decisões, a gente está lá para dar um suporte e mostrar para ele qual o caminho que ele pode seguir. Essas fazendas mais bem colocadas em relação a esses parâmetros de
mortalidade, qualidade de colostro. Tudo isso gera um ranking, essas fazendas são premiadas. Esse ano a gente está inovando e está propondo um índice de criação de bezerros, que seria um índice alta cria. O que esse índice leva em consideração? Eficiência de colostragem, mortalidade e ganho de peso do nascimento ou desaleitamento. Então, a fazenda que tem esses 3 índices, ela se enquadra a participar do índice. Então, dentro do programa hoje, são 80 fazendas. Em média, 40, 42 vão participar desse primeiro índice. A gente pegou essas 40 fazendas, né, nesse ranqueamento e a gente vai pegar aí o top 5 fazendas e vai expor elas, de acordo com lógico que, né, a fazenda que quer ser exposta, para as outras fazendas para mostrar o que ela tem feito. O que ela dá de leite, o que ela cria, como cria, etc. E aí a gente vai realmente começar a conhecer um pouco o que o pessoal está fazendo, né? Então, se eu estou no top 1 lá, vamos dizer, a melhor fazenda do índice, o que ela faz? E o que ela aprendeu nesse tempo todo para ela estar hoje no top 1. Né? Então, é uma fazenda que a gente acredita que tem muito a contribuir com as demais. Então, o objetivo nosso é esse, trocar informação, né, e chegar aí a melhora das outras para todo mundo estar trabalhando aí bem com índices satisfatórios dentro do sistema. E o produtor que ele quer participar do programa, o que ele deve fazer hoje? Primeira coisa que eu falo para o produtor é, você quer participar? Você tem interesse? Se ele tiver interesse, ele vai buscar a empresa e vai começar o processo aí. Não é um processo seletivo, é um processo só de adequação das normas para ele poder participar do programa. Né? E seguindo com as regras aí, porque ele tem que seguir com as datas de envio, tem que coletar as informações, né? E tem todo um passo a passo aí para ele permanecer no evento. E vocês têm alguma projeção? Hoje são 80 fazendas, né? Vocês pretendem ampliar esse número, chegar ao... A cada ano a gente vai aumentando, né? O programa começou em 2017 com 50 e poucos, em 2018 a gente chegou a quase 65, agora já estamos com 81 fazendas. Eu acredito que para o ano que vem a gente deve chegar em torno de 100 fazendas. Então a gente quer ir com qualidade, sem perder aí o foco do programa, que é ter informação de qualidade. Legal, Rafael. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.